Bom dia! A paz do Senhor, primários. Tudo bem com vocês? Mais uma aula da EBD aqui hoje, dia 8 de agosto, lição de número 6. E eu quero começar dizendo que é um presente para mim, um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz porque vocês estão aí conosco, aqui juntinhos, né? Prestigiando a EBD. E eu quero começar dando as boas-vindas para você, da turma dos primários. Seja muito bem-vindo à EBD. E também dar as boas-vindas a você, nosso visitante. Coloca o seu nome aqui no chat, fala de onde você é, como que você conheceu a nossa EBD, quem te convidou, tá bom? Fica à vontade. E eu quero pedir, compartilhe esse vídeo, dá o seu like aqui. É muito importante, porque aí mais pessoas vão poder visualizar essa aula e a palavra de Deus vai ser pregada e ministrada a outras pessoas também, tá bom? Então não perde essa oportunidade de evangelizar através dessa aula, tá bom? Manda para o seu colega da escola, manda para os seus amigos, para os seus parentes, no grupo da família, pode distribuir esse link que vai ser bênção por onde ele andar. Amém? Deus abençoe você. Tá no ar a nossa lição de número 6 da turma dos primários. E agora nós vamos começar fazendo o quê? Orando. Vamos orar para começar. E eu quero sempre dizer para você que é diferente você assistir e você participar. Então eu convido hoje você para participar comigo. Vamos orar juntos, ofertar juntos, vamos ouvir a palavra juntos, amém? Não fica só assistindo não, vamos fazer tudo junto para a glória de Deus? Então vamos começar orando. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, o domingo, o dia do Senhor. Eu te agradeço por essa aula, Senhor. Eu peço que a tua palavra, Senhor, tenha livre curso no nosso meio, Senhor. Que ela trabalhe no meu coração e no coração de cada um, onde essa aula vai alcançar, Senhor. Meu Deus, eu sei que a tua palavra não volta vazia. Então fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E a gente já vai começar falando o nosso texto áureo, que é o versículo que vai guiar a pregação dessa manhã. E o nosso texto áureo na revista, ele tá assim, ó. Gênesis 48a, diz assim: é Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. É Deus quem dá a nós, a gente, a capacidade de explicar os sonhos. Eu quero ler com vocês a parte na Bíblia, na nossa Bíblia devocional. Ó, tá na página 170, abre aí a sua Bíblia, você já está com a sua Bíblia com certeza. Também você já está com a sua revista, com a sua oferta e com um caderninho, não é? Muito bem, isso aí. Então, lá na Bíblia, página 170, esse versículo diz assim: e eles disseram, tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete, ninguém podia interpretar esse sonho. E José respondeu assim: não são de Deus as interpretações? Me contem, peço-vos. Contem para mim, eu peço a vocês. Então, esse é o versículo, né, de hoje, nosso texto áureo. Amém? E agora nós vamos orar também o nosso caderno de oração, caderno Kids. Para você que não é aqui da nossa igreja, que está nos visitando, nós temos um caderno de oração, nós oramos os salmos, 30 dias do mês nós oramos os salmos, mas não fica triste. Se você não tem, aqui na descrição do vídeo tem lá o link do nosso caderninho online. Pega, baixa para você orar com a gente, tá bom? E hoje, dia 8 de agosto, nós vamos orar o Salmo 8, versículo 9. Ele diz assim: ó Senhor nosso Deus, como o teu nome é grande em toda a terra. O Senhor Deus é grande e deve receber toda a adoração. Então, a nossa oração é assim: o Senhor merece nosso louvor e adoração, pois o teu nome é grande. E nós oramos também pelos países da igreja perseguida, pelos nossos irmãos, as crianças que moram nesses países. Então, hoje, nós vamos orar pela Argélia. E aí, a nossa oração é assim: que as crianças da Argélia possam frequentar a escola bíblica e que as igrejas não sejam destruídas. Olha que triste, crianças, um país onde as igrejas são destruídas. Triste, não é? Vamos orar agora, então?
Senhor, meu Deus, eu quero exaltar o Senhor, te adorar, porque o teu nome é grande, a tua palavra diz, e tu és mesmo, Senhor. O teu nome é grande, forte e poderoso, e eu glorifico ao Senhor por isso, Pai, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvores e de adoração. Tu és maravilhoso, Senhor. E nós queremos te louvar nessa manhã, porque o Senhor é Deus maravilhoso. E queremos pedir também, Senhor, pelas crianças da Argélia, pelos nossos irmãos da Argélia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Que eles possam estar, meu Deus, na escola bíblica dominical, cultuando juntos nas igrejas, assim como nós podemos aqui no Brasil. Tem misericórdia deles, Senhor, e dá oportunidade, meu Pai. Ajuda, Senhor, os governantes lá, meu Deus, para que eles possam, Pai, dar liberdade de culto, Senhor, naquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para uma parte muito alegre aqui da nossa EBD, que é a hora que nós vamos louvar e adorar a Deus com as nossas ofertas. Isso mesmo, nós vamos adorar a Deus com as ofertas, e você pode ofertar de várias maneiras. Você pode ofertar pelo Pix, você pode ofertar pelo PicPay, você pode fazer transferência bancária aqui para a igreja através das contas que está aparecendo aqui no vídeo, ou você pode ter um cofrinho assim, ó, colocar a sua oferta aqui e trazer no culto, entregar na tesouraria quando você vier na igreja, ok? O importante é você não deixar de ofertar. Por quê? Porque quando eu oferto, eu não posso fechar meu coração tem que estar aberto, porque eu estou devolvendo, eu estou dando para Deus o que é dele. Porque se eu tenho, é porque ele me deu. Então vamos ofertar com alegria, com graça, com amor. Amém? Vamos louvar e adorar o Senhor com as nossas ofertas. Glória a Deus. Vamos orar por cada ofertante dessa manhã? Você que ofertou, Deus te abençoe. Se você não pôde ofertar, que o Senhor abra as portas para você, abra as portas do céu, para que você seja muito abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu te agradeço por cada ofertante nessa manhã, Senhor. Senhor, nos dá um coração puro, meu Deus, e aberto a ofertar a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é que cuida de nós, que o Senhor é que tem provido todas as coisas, o Senhor que é o provedor da nossa vida, e tudo que nós temos é do Senhor e não nosso. Então, em nome de Jesus, meu Deus, que o nosso coração sempre coloque tudo que nós temos, tudo que o Senhor nos deu à disposição do reino, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E agora, pega aí a sua revista, nós vamos para a parte principal, para o banquete dessa manhã, que é a palavra de Deus, a nossa história. E a nossa história, ela vem tendo uma continuação. É a história de José, e nós temos aprendido várias coisas a respeito de Deus na história de José. E hoje não vai ser diferente. Eu quero lembrar com vocês a aula passada, a lição 5, que acabou com José sendo preso. Isso mesmo. Para você que não assistiu, corre lá, assiste depois a lição de número 5. José foi envolvido numa confusão com a esposa de Potifar. Ela colocou ele na maior confusão, no maior problema, porque ela queria que ele desobedecesse e ele não quis desobedecer, correu dela e aí o que aconteceu? Ela acusou ele injustamente e ele foi preso sem ter feito nada
de errado. Assim acabou a nossa lição passada e hoje nós vamos dar continuidade, né? E aí, eu quero dizer para você que, claro, José foi preso injustamente, com certeza ele ficou triste, né? Poxa vida, eu estou aqui preso injustamente, não tive culpa, eu não fiz nada de errado. Mas Deus, ele estava com José. E isso é uma grande verdade. E aí, Deus, ele fez o carcereiro, lá o guarda que ficava cuidando dos presos, se tornar amigo de José. Porque o carcereiro viu que José, mesmo tendo sido preso injustamente, ele não deu mau testemunho. Ele continuou fazendo as coisas que agradavam a Deus. Ele viu que José era diferente. E aí, Deus colocou no coração do carcereiro para que fosse amigo de José. Aí o que aconteceu? José começou a ajudar na prisão, ajudar o carcereiro a cuidar dos outros presos. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Por que Deus permitiu que José fosse preso? O que vocês acham? Pensa aí. Por que vocês acham que Deus permitiu que José fosse preso, sendo que ele não fez nada de errado? Aí eu quero trazer para a gente nessa manhã a primeira lição dessa história. E a primeira lição dessa história é dizer para vocês que normalmente a gente fica meio incomodado, impaciente, quando Deus age de uma forma que a gente não entende. A gente fica, ué, por que isso aconteceu? O que está acontecendo e tal? A gente fica meio assim. Mas eu quero dizer para vocês uma grande verdade. Deus, ele sempre tem propósito. Deus, ele sempre tem objetivo. Deus, ele sempre tem razão no que ele faz. E isso precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Deus, ele não faz nada por acaso. Se Deus permitiu alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa com isso. Porque a gente não está solto no mundo sem Deus. Quando a gente está com o nosso Deus, ele está guiando os nossos caminhos. Amém? Então, essa é uma pergunta que não deve tomar nossa mente nem o nosso coração, porque Deus, ele tem razão para tudo que ele faz. Amém? Então, bom, vamos adiante então. Um certo dia, José estava preso, ajudando o carcereiro. Um certo dia, o rei lá se sentiu ofendido por 2 funcionários. O chefe dos copeiros, que era quem servia vinho na mesa do rei, e o chefe dos padeiros. E aí o rei não gostou do que eles fizeram, ficou furioso e mandou prender os 2. Os 2 foram lá para a cadeia onde estava José. Tudo bem. E aí eles ficaram muito tempo lá e José cuidava dele e dos outros presos. E aí esses 2 homens tiveram sonhos. Dormiram um dia, tiveram sonhos. E aí, cada sonho tinha um significado, cada sonho queria dizer alguma coisa. E aí, quando José foi cuidar deles na manhã seguinte, o que aconteceu? Eles estavam com uma cara estranha, meio preocupado, e aí José perguntou para eles o que estava acontecendo. O que aconteceu? Por que vocês estão estranhos hoje, diferentes? Vocês estão preocupados com alguma coisa? O que houve? Aí eles disseram, nós tivemos sonhos. Eu tive um sonho, ele também teve um sonho, mas a gente não sabe o que significa e ninguém aqui também está sabendo dizer o que significa esse sonho. E aí José falou aquilo que está no versículo que a gente leu. José falou com ele assim, quem dá a explicação dos sonhos não é Deus? Quem dá a explicação dos sonhos é Deus. Conta para mim. Me fala o que aconteceu com vocês nesse sonho. O que vocês sonharam? Esse é o nosso versículo, lembra? Então, muito bem. Aí José ouviu o sonho e deu a interpretação. Primeiro ele ouviu o sonho do copeiro. O copeiro contou para ele o que servia vinho na mesa do rei. E aí José falou, olha, esse sonho aí que você teve significa que em 3 dias você vai ser solto e vai voltar a servir o rei, vai voltar a trabalhar no palácio e tudo mais. Tudo vai ficar normal como era antes. Aí José falou assim com ele, quando você voltar para lá, para o palácio, que você for servir o rei, se lembra de mim, hein? Lembra que eu estou aqui preso injustamente, se lembra de mim, José falou com ele. E aí o padeiro, todo animado, viu que o sonho que ele tinha falado para o outro era bom, aí foi contar para José também o sonho. Aí José falou com ele, então em 3 dias você vai sair daqui da cadeia e será morto. Você será morto daqui a 3 dias. Esse é o significado do seu sonho. 3 dias depois, o que vocês acham que aconteceu? É isso aí. 3 dias depois, o rei estava de aniversário e ele deu um grande banquete. E aí aconteceu exatamente como José tinha dito. O copeiro
voltou a servir o rei lá na mesa do rei e o padeiro foi morto. Ok? Em 3 dias, do jeitinho que Deus tinha mostrado para José. Do jeitinho que Deus tinha dito para José o que seria, o que aconteceria, o que significava aquele sonho. Ok? Só que aí aconteceu o seguinte, o copeiro ele não se lembrou de José. Ele voltou para lá, saiu da cadeia, voltou para lá para atender o rei, servir a mesa do rei e nem se lembrou de José. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Será que Deus também se esqueceu de José? O que vocês acham? Deus se esquece de alguém? O que vocês acham? Eu quero ouvir aqui no chat. Pode falar para mim. Será que Deus se esqueceu de José? Bom, vou deixar o suspense no ar. Na próxima aula nós vamos saber o que aconteceu com José. O copeiro não se lembrou dele, ele continuou lá preso e na próxima aula, na próxima lição, a gente vai saber o que deu dessa história. Mas agora, eu quero analisar com vocês 2 coisas dessa história. Além da primeira coisa que a gente já aprendeu, que Deus, ele permite as coisas quando ele tem alguma razão. Deus sempre faz as coisas com um propósito, com uma razão. Que a gente não deve questionar a forma do agir de Deus, porque ele sempre tem propósito. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprendeu. Mas agora tem outra coisa que a gente tem que analisar. E é o seguinte: em tempos difíceis, eu cresço. Vamos repetir? 1, 2, 3 e já. Em tempos difíceis, eu cresço. Isso mesmo. Lembra do que aconteceu com José até aqui? Olha só. Os irmãos dele não gostavam dele, invejavam ele, desprezavam ele, quiseram matá-lo, jogaram ele num poço, venderam ele como escravo. Ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar e agora ele estava preso. Ufa, que história, né? Então, lembra de tudo isso? Pois é. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós devemos ficar firmes e confiar em Deus, porque Ele nos ajuda e nos faz crescer. É isso mesmo, exatamente isso. Em momentos difíceis, Deus nos ajuda e nos faz crescer. Isso é uma grande verdade. E se nós buscarmos mais e mais a presença de Deus nesse tempo de dificuldade, o Senhor, ele vai nos mostrar o seu poder. Quando a gente está num tempo difícil, e a gente busca a Deus, busca a presença de Deus, ele mostra o poder dele para nós. Ele nos dá dons que a gente não tinha. E ele nos fortalece, nos conduz em segurança, junto com ele, mesmo em tempos difíceis. Então, é possível passar um tempo difícil em segurança, confiando em Deus? É possível, sim. José, ele sabia que Deus estava com ele. E isso fortalecia José, ajudava José a continuar a honrar a Deus. Porque lembra que mesmo sendo preso injustamente, ele não deixou de dar um bom testemunho? Se ele tivesse dado um mau testemunho, vocês acham que o carcereiro ia pegar ele para ser ajudante? Ia virar amigo dele? Então, a gente tem que lembrar o seguinte: em tempos difíceis, nós devemos confiar em Deus, porque Deus ajuda a gente a honrá-lo, a continuar honrando a Ele e dando bom testemunho, mesmo no momento de dificuldade. Mesmo depois de tantas coisas terem acontecido, José continuou honrando a Deus. Amém? A outra coisa que a gente aprende nessa manhã é: no mundo tereis aflições. O que é aflições? É dificuldades, momentos difíceis. Então, vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. No mundo tereis aflições. E eu quero dizer para vocês, crianças, que o nosso exemplo máximo a ser seguido é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Quando ele se fez homem para executar o plano da salvação aqui, ele passou por muitas aflições e dificuldades. Se teve alguém que sofreu e passou por tantas dificuldades, foi o nosso Jesus, foi Cristo. Ele passou por dificuldades grandes. E mesmo sendo justo, porque ele pecou, ele fez algo de errado? Não, mas ainda assim, para cumprir esse plano, para executar o plano da salvação, ele passou por muitas dificuldades, muito mesmo. Enfrentou acusações falsas, um monte de situações assim. O nosso Jesus enfrentou
grande dificuldade e quase até a morte. Isso mesmo, por várias vezes, Jesus esteve quase até a morte, de tanta perseguição, de tanta aflição. Ok? Mas ele perseverou em obedecer a Deus, porque o Deus Pai estava com ele para o consolar nessas aflições. Não é a mesma situação que José passou? Deus estava com ele estava lá sem culpa, acusado injustamente, mas Deus estava com ele. E Deus estando com ele, ele teve força para obedecer e honrar a Deus. Aconteceu com José, aconteceu com Jesus e pode acontecer com a gente se a gente buscar a Deus. É possível passar pelo tempo da aflição honrando a Deus, sim. Com certeza. Nós sabemos que na cruz, Jesus venceu a morte, o pecado, o mundo e todo o mal. Jesus venceu tudo isso na cruz, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo hoje no céu, ele venceu a morte e o pecado. E nele, nós somos mais que vencedores. Não é isso que a Escritura fala? Que em Jesus nós somos mais que vencedores? Então as aflições, as dificuldades podem nos vencer? Se Cristo já venceu, a gente tem que estar juntinho com Jesus. Se nós estivermos juntinho com Jesus, nós vamos passar pelo tempo de dificuldade honrando a Deus. Amém? Muitas vezes a Bíblia fala, sabe o quê? Mostra, sabe o quê? Jesus buscando a Deus em oração. Buscando a Deus com jejum. É isso mesmo. Cristo, muitas vezes ele se retirava para falar com Deus, para buscar a Deus, ele jejuava. E que isso o fortalecia para continuar e não desfalecer para conseguir cumprir a missão. Então, olha que exemplo que Jesus nos dá. Para que no tempo da dificuldade é tempo de orar, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a Deus, de estar mais agarrado com Deus ainda. Amém? Então, em tempos difíceis, busquemos a Deus. Ai, tia, mas está tão difícil. Esse problema eu nem sei como resolver. Busque a Deus. Ai, mas está difícil demais. Ore. Ai, mas está muito difícil. É tanta dificuldade, eu nem sei como resolver. Jejue. Leia a Bíblia. Busque ao Senhor. Porque em Deus tem solução para todas as dificuldades. O Senhor, ele pode nos guiar, fazer a gente passar por o tempo de dificuldade honrando a Ele. Amém? Então, eu quero terminar aqui dizendo que Cristo venceu. E nele, nós também somos vencedores. Se nós estivermos com Cristo, juntinho dele, obedecendo a Ele, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, jejuando, certamente nós também venceremos. Amém? Então, essa é a nossa palavra de hoje. Nós vamos orar agora. Se você está passando por dificuldade, não se abale, não fique triste, busque ao Senhor, porque Ele tem resposta para a gente. Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele dá dons para a gente conseguir passar pelas dificuldades, Ele enche o nosso coração de alegria e de esperança, tá bom? Então vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa palavra, meu Deus, que nos mostra que mesmo em tempos de dificuldade, o Senhor está com a gente, o Senhor está conosco. Ajuda cada um, meu Deus, que em tempos de dificuldade te buscar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar o Senhor em oração, em jejum, lendo a Bíblia, para que a gente seja fortalecido, para que a gente ande no tempo de dificuldade com o Senhor em segurança, meu Deus. Assim como José andou, assim como Cristo andou, Senhor, porque Jesus é o nosso exemplo maior. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Agora eu sei que a maioria de vocês já fez a lição, mas a gente vai falar da nossa atividade de hoje. E a atividade número 1 diz assim: marque F para a frase falsa e V para a frase verdadeira. E aí tem 5 frases que vocês vão marcar V ou F, ok? Atividade 2. Numere os quadros abaixo, os quadrinhos que estão lá, de acordo com a sequência da história que você ouviu hoje, ok? Vão marcar lá direitinho os quadrinhos na sequência correta. Atividade de número 3. Responda com as suas palavras. Quem dá a capacidade de explicar os sonhos? Quem que dá a capacidade de explicar os sonhos? Quem que dá esse dom da capacidade de explicar os sonhos? Eu acho que vocês já sabem, né? Muito bem.
Crianças, o nosso tempo acabou. A nossa EBD fica por aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Que essa palavra fale ao seu coração, te dê força, te ajude e que você passe vitorioso por tempo de dificuldade na presença do Senhor. Amém? Um beijo. Tchau, tchau.